Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai falar sobre equação de segundo grau, bastante importante para várias aplicações que a gente vai fazer nos mais variados assuntos que sempre caem numa equação de segundo grau, então é muito importante a gente relembrá-la. Então você lembra primeiro o que é uma equação, esse conceito, equação, seja ela de segundo, de primeiro, de terceiro, de qualquer grau. O que é uma equação? Quem não lembra, significa então que é uma igualdade. Então, se eu tiver uma igualdade, eu posso chamar ela de equação, obviamente tendo uma incógnita ali, que normalmente a gente chama a incógnita de x, né? Em quais situações podemos usar uma equação de segundo grau? Vocês lembram alguma situação que cai numa equação de segundo grau? Tem várias situações do nosso cotidiano e também que a gente utilizou na escola que pode cair numa equação de segundo grau. Então, a equação de segundo grau é quando nós temos uma incógnita x, que é o mais tradicional, mas poderia ser outra? Poderia, mas o x é o mais tradicional. Por exemplo, pode ser expressa na forma reduzida, aonde vai ter o formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde o valor de a, de b e de c fazem parte do conjunto dos números reais, pertence ao conjunto dos números reais. Lembrando que para ser uma equação de segundo grau, o valor de a pode ser qualquer valor, tanto que não seja o zero. Se o a for zero, ela vai sumir e vai ficar uma equação de primeiro grau. Então o valor de a, b e c pode ser qualquer valor real, mas o a tem que ser diferente de zero. Onde o a é o coeficiente do x ao quadrado, o b é o coeficiente de x, e o valor de c é conhecido como termo independente, aquele termo que não vai ter x. No caso de uma equação de segundo grau, nós podemos ela ter de duas formas. A completa, onde a gente vai ter o valor de a, de b e de c, e a incompleta, onde pode faltar o b ou o termo c. Aqui nós temos dois exemplos de equação de segundo grau completa e dois exemplos de equação de segundo grau incompleta. Por exemplo, nesta primeira, nós não temos o termo b, ou seja, b vale zero. Nesse caso aqui, nós não temos o termo c, porque nesse caso o c vale zero. Aqui um exemplinho de resolução de equação de segundo grau incompleta. Nesse caso aqui eu não tenho o termo b, o b vai ser zero. Nesse caso nós isolamos o valor de x. 3x ao quadrado menos 75 igual a zero, isolando 3x ao quadrado igual a 75, passamos o 3 dividindo, portanto x ao quadrado é igual a 25. Tirando a raiz de ambos os membros, portanto nós vamos ter o resultado de mais ou menos 5. Por que mais ou menos? Porque quando eu elevo ao quadrado o 5 vai dar 25, menos 5 ao quadrado também vai dar 25. Então eu tenho que considerar os dois valores? Depende do que eu estiver trabalhando. Se eu estou usando situações que eu quero uma medida, não existe medida negativa. Se eu estou trabalhando que esse x é dinheiro, não vai ter x, o dinheiro negativo. Ou aconteceu ou não aconteceu. Por isso, nós vamos ter que fazer análise em cada um dos problemas. No caso agora desse segundo exemplo aqui, nós não temos o termo c, o c é zero. Nesse caso, a forma de resolução é colocar o termo em comum em evidência. Por exemplo, aqui, 4x ao quadrado e menos 10x, o que eu posso colocar em evidência? 2x. Ficou dentro do parênteses, 2x menos 5. Nesse caso, os dois fatores, que aqui eu tenho um fator e aqui o outro, eu vou igualar separadamente igual a zero. Portanto, 2x igual a zero, 2x menos 5 igual a zero. Ficando duas equações de primeiro grau que eu resolvo separadamente. Resolvendo a primeira deu zero, a segunda deu x igual a 5,5, que seriam as duas respostas. Agora, quando eu tenho a equação completa, o que eu tenho que fazer? Resolver utilizando a equação de Bhaskara, que a equação de Bhaskara é x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a, onde o delta, também conhecido como discriminante, é igual a b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, eu preciso identificar o valor de a, b e c e aplicar dentro da equação de Bhaskara. Nesse vídeo nós conversamos exatamente sobre a equação de segundo grau. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.